Distribuição Fox Filme do Brasil. O Cisne Negro. Versão brasileira Telecine. Essa é a história da costa nordeste da América Espanhola, quando a vilania usava o único credo proeminente e político no mundo, que era amor ao ouro e à aventura. Senhorita, esta noite meu... 10 horas! 10 e tudo bem! A noite é calma, o vento é fraco e a filha do comandante já está boa de sua doença. 10 horas! 10 horas! E o povo de Guadela agradece por essa noite de paz. Que Deus seja louvado no céu! Já bate 10 horas e está tudo bem. 10 horas e está tudo bem. 10 horas. Aqui, rápido, cuidado! Rápido! A pesca foi pobre, mas farta. Teremos melhor sorte em Maracaibo. O que é que está resmungando aí, hein? Toma, beba isso. Hã? Foi uma pescaria fácil, pequeno Jamie. Foi sim. Ei, por que tá torcendo o nariz, hein? Estou pensando numa coisa. Vá falando. Vão enforcar o Capitão Morgan essa semana. Enforcar nas docas de Londres. Era nisso que estava pensando. Alguém que se deixa apanhar para se enforcar não merece nenhum gole. Pois eu digo que o Capitão Morgan, vivo ou morto, é um homem muito melhor do que todos nós juntos. Me dá esse peito aí! Me dá esse peito! Eu vi primeiro! Solta! Solta ele!
Eu devo brindar a essa ocasião, Capitão Warren. Não estamos acostumados com a honra de visitantes tão distintos. Que folha de serviços magnífica. Segundo, no comando de Henry Morgan no ataque do Panamá. Saque em Maracaibo, Porto Belo e Trujillo. Temos aqui, então, um cortador de gargantas bem inquieto. Mas não há notícias de você no ataque à Granada. Eu estava lá, matando espanhóis. O cão inglês ainda ladra. Sua memória já melhorou? Lembra-se agora onde está o Capitão Morgan? É claro. Onde está ele? Na Inglaterra. Mentiroso. Eu sei que é lá que ele deveria estar. Pendurado numa corda juntamente com a escória do mar. Mas nosso embaixador disse que ele acabou conseguindo escapar. Suas palavras são um presente, Dom Miguel. Espero que isso também seja um presente. O quarto de volta. Onde tensionava encontrar-se com Morgan? Ora, no lado escuro da lua. Onde está seu navio? Viajando, navegando pelas suas costeletas, Dom Miguel. Uma volta inteira? Vamos, fale, seu demônio, antes que eu o esquarteje! O que é isso? Deve ser a escória do mar. Bem-vindo. Vamos, os portões estão sendo atacados! Soldados, vamos depressa! Eu vim visitar. Tommy Blue, seja bem-vindo às correntes. Já estou indo, Capitão Jamie. Vá passando esse furador enquanto eu estou de bom humor, seu saco de batata. Anda! Vocês são menos que nós, sua cambada de ignorantes. Levem essas espadas daqui antes que eles se machuquem. Eu entrei lá no porto para pegar um barril de água. E eu disse para o marujo que encontrei: como vai o meu velho amigo Dom Miguel? Bom, ele respondeu. O nobre espanhol está se divertindo um pouco. E eu perguntei: com quem? Ele respondeu: um dos convidados dele é Jamie Warren. Bom, eu disse: a essa festa eu não vou faltar. Então eu vim correndo para cá. Mais tarde eu lhe agradeço. Mas diga-me, Tommy, quem você trouxe? Quantos navios você tem? 2 lindos navios, Jamie. O segundo está atracado. Mas deixa eu contar as boas novas primeiro. Deixe isso pra lá. Agora me dê aquela garrafa de vinho ali. Depressa. Não há nada como uma esticada na rede para aumentar a sede. Quer deitar um pouco para descansar, Jamie? Não. Não vai exagerar, Tommy. Temos muito trabalho para fazer. Um trabalho interessante. Eu trabalho muito melhor quando estou bêbado, Jamie. Estava admirando meu latido, Dom Miguel. Vamos ver se gosta da dentada. Mas eu estou desarmado. E a sorte sua. Se estivesse com a espada na mão, já estaria morto e duro como o diabo. Por favor. Amarrem. Por favor. E coloquem-no naquele aparelho. Depressa. Maldição. Por favor. O que você vai fazer? Eu estava ansioso para pagar a sua hospitalidade, Dom Miguel. Para o aparelho. Não, por favor, não. Eu vou enforcá-lo. Eu vou enforcá-lo por isso. Eu vou enforcá-lo por isso e a todos vocês também. O seu governo inglês vai fazer com que você... Solte-me, por Deus. Você vai se arrepender por isso. Solte-me. Lord Demme. Lord Demme. Bonita música, estou gostando. Lindo latido, Dom Miguel. É muito mais forte do que o meu. Virem a roda. Como dizem, uma boa volta merece outra. Parem com isso, seus canalhas. Solte esse homem. Eu ordeno em nome do rei Charles. E quem é você, seu fanfarrão impertigado? Sou o Lord Denby, governador da Jamaica. Lord Denby. Foi você quem levou o Capitão Morgan ao tribunal?
Mas que prazer em conhecê-lo. Ainda vou vê-lo balançando no pátio de execuções ao lado dele. Ah, eu vou arrebentar de tanto rir. Vai lá fora, bando de renegados! Renegado! Traidor covarde adulando os espanhóis enquanto enforca os seus próprios conterrâneos. Larguem suas armas. Inglaterra e Espanha estão em paz. Já foi assinado o tratado. E onde foi assinado o tratado? Naquele aparelho de torturas? Homens, peguem o nosso amigo de pescoços, o enforcador da Jamaica, rápido! Ah, então me dá uma corda aí, vamos. Uma corda. Corda no pescoço pra ele. Vamos, me dá uma corda. Não. Não, Tommy, não faça isso. Ah, Não. deixa me enfocar, gente. Não, a forca é um lugar para homens, homens de verdade. O calabouço é o melhor lugar para esse traidor inglês. Levem ele pro calabouço. Seus E ratos, os outros espanhóis também. Ai, soltem! Ratos do mar! Vocês não verão com vossa Você majestade! vai ordenar agora é no calabouço. Ai, soltem-me! Soltem! Eu não aguento mais de tanto rir. Larga essa garrafa, Tommy. Nós temos um tesouro aqui. Esse é um castelo muito rico. Pronto, segure aí, beberrão. Leve isso e faça algumas calças novas. 2 navios, você disse, não é? Só este castelo pode encher os 2. Depois para Maracaibo. Vamos saquear todos os espanhóis e eles vão ficar como peixes fora d'água. Olhem para ele. Desmaiou. Ou está fingindo que não nota a nossa presença. Feche os olhos, Dom Miguel. Papai! O diabo quer você. Papai? Onde está meu pai? A parte do capitão, cavaleiros. Eu a reclamo. Onde está ele? Afaste, senhor Atiro. Sou filha de Lord Denby. Ah, isso é uma surpresa. Lady Margaret. Quem é você? Um rato do mar. A escória do oceano fazendo um trabalho sujo para sua majestade. Matando espanhóis para dar lugar a ingleses ricos e as suas filhas corajosas. Warren é meu nome. Mas os que gostam de mim me chamam de Pequeno Jamie. Não tenho nenhum medo de quem vai ser enforcado. De quem vai ser enforcado? Mas que frase bonita. É, eu já vi sua raça dançando ao vento com o pescoço esticado com uma porção de gansos voando. E vocês não vão ser uma exceção. Onde está o meu pai? Diga-me, eu atiro. Seu pai está enfeitando a parede do calabouço, senhorita. Mas vai esquecê-lo assim que aprender a me chamar de Pequeno Jamie. Eu sempre provo uma garrafa de vinho antes de comprá-la. Eu vou tomar um gole. Pode ser que não valha muito a pena. Sua bruxa! Você me mordeu! Essa não, eu não acredito. É um fantasma. Olá, pequeno Jamie. Capitão Morgan. Não fique aí parado como um barco no porto. Harry! Não é possível. Então enforcaram você? Não que eu saiba. Você escapou? Não, o rei me perdoou mesmo. Eu estou alegre. Eu não disse que tinha boas novas para você, É uma Jamie. porção de boas novas, meu rapaz. Vá vestir uma camisa. Está despido demais para um inglês. E agora trago-me o meu famoso administrador, o governador da Jamaica. E se essa pequena bruxa é filha dele, traga-lhes os sais aromáticos. E você, Tommy Blue, avisa a todos os meus velhos capitães que me encontrem esta Mas, noite no Harry, Lord escuta. Sterling. E você, meu pequeno Jamie, como tem passado? Silêncio, preste atenção. Se alguém não concordar comigo, dê um passo à frente e eu arrebento a cabeça. Eu digo que o capitão Morgan é um espião do rei. Ele comprou sua vida oferecendo botar seus amigos na ponta de uma corda. Eu digo que Morgan é um covarde sujo. Espera aí, Capitão Leach. Temos que ouvir o que o Morgan tem a dizer. Tá me chamando de mentiroso. Não. Mas devemos escutar o Morgan também. Ninguém vai me chamar de mentiroso. Muito bem, mais alguém quer quebrar a cabeça? Repito que o Capitão Morgan tem 2 caras e uma delas traz o carimbo real. E eu digo que o Capitão Leach é um macaco fantasiado que deveria estar no meio da selva. Ah, senhores. O Capitão Leach está de mau humor. Ah.
o criadinho de Morgan. Não precisa brigar com ele, Jimmy. Você está bêbado demais para isso. Um pouco de espaço, por favor. Eu sempre quis cortar essa sua língua comprida. Jamie, pare! Parem, seus estúpidos, ou acabo com vocês dois de uma só vez! Eu não disse que ele vinha. Sentem-se os dois. Você lá, Capitão Leach. Seu lugar, Warren. Bebida para todos, Barney. Vá derramando até todo mundo se afogar. Senhores, é um prazer vê-los aqui vivos e alegres. Certa vez foram todos meus capitães. E eu mandei reuni-los para saber se ainda desejam me seguir. Para onde? Para a forca a 100 guinéus por cabeça? Sua cabeça, Capitão Leach, mesmo cheia de ouro, em vez de água salgada, não daria tanto. Cavalheiros, vim da Inglaterra com uma oferta de Sua Majestade o Rei Charles. O perdão do rei 100 acres de terra para cada um de vocês que se estabelecer em terra ou descansar seu navio no porto. Nós vamos para a cadeia assim que pisarmos em terra. Esse é um truque. E quem vai nos dar os 100 acres de terra? O novo governador da Jamaica. O novo governador? Quem é o novo governador? Henry Morgan. Sir Henry Morgan. Nomeado por Sua Majestade e designado para comandar a ilha da Jamaica. Eu disse antes e repito agora. O espião do rei. Não, Capitão Leach. Um braço forte do rei nas Caraíbas. Muito forte. Senhores, a Inglaterra acaba de assinar a paz com a Espanha. A longa luta terminou. É um truque. O que a Espanha está querendo é uma folga dos nossos ataques para reforçar a sua armada aqui. Quieto, Jamie. É uma armadilha. É Vamos, isso que é. gentes. É, e vão trazer armas e navios para nos massacrar se dermos descanso. Silencioso, imbecis. Acabaram-se os corsários. Pertencem ao passado. Agora devem abrir caminho para o progresso e a fundação de colônias que respeitem as leis. A Inglaterra quer paz e tempo para construir seu império. Quer me ajudar nessa tarefa, Leach? Já brinquei pelas Antilhas com você, Morgan. E se vai se abaixar diante da bandeira do rei, eu posso continuar sem você. Quem vem comigo para Maracaibo? Tem muito ouro em Maracaibo. Como governador da Jamaica, faço o meu primeiro pronunciamento. Vou esmagar sem contemplação todo corsário e pirata que andar pilhando pelo Caribe. Para aqueles que não vão me acompanhar, dou 1 mês para abandonar as águas inglesas. Meu navio Cisne Negro não foge de nenhum espião inglês. E não tenho mais nada para dizer. Essa é a minha resposta, Capitão Morgan. E se algum de vocês, amedrontados, ainda se lembrarem que é homem, eu comando vocês para Maracaibo. Quem vem comigo? Eu, senhor. Eu também. Jamie Warren. Venha, pequeno Jamie. Ele tem o rei do seu lado, mas nós temos o vento. E uma fortuna em Maracaibo, hein? Vá sentando, seu bêbado idiota. Você é o meu segundo no comando. Ei, Barney. Sim, senhor. Mais bebida para o Capitão Warren. É pra já. Senhores, ao Capitão Warren, meu leal braço direito do Palácio do Governo. Vamos, Jamie. Você nunca foi de adular ninguém, muito menos a reis. Nós lhe damos um navio novo. Jamie Warren, que seu pescoço nunca estica. Palácio do Governo, Port Royal, Jamaica. Parece que essa ocasião não tem muita importância, Henry. Eu calculava encontrar uma certa oposição. Pelo menos não temos que entrar à força. Quem deseja ver? Estamos esperando o Lord Denby. Sua Excelência está ocupado. Não estará mais ocupado daqui a pouco. Senhor Ingram, esses cavalheiros estão esperando por Vossa Excelência. Cavalheiros, Eu sou o Sir Henry Morgan. pela aparência não seria outra coisa. Excelência, tem os cavaleiros aqui com as botas enlameadas. Já removi os meus bens. A propriedade está à sua disposição para saquear ou queimar. Eu posso avaliar a sua posição, milord. Não é agradável ver um homem que tentou enforcar voltar como seu superior. Mas para o bem do império a que ambos servimos, eu estou disposto a esquecer a sua antipatia por mim. A cerimônia oficial da entrega do cargo será amanhã, senhor.
Eu cumprirei todos os deveres exigidos de mim como representante da coroa. Porém, minha vida pessoal me pertence. E ela não inclui uma associação com patifes. Então, Sir Henry, nós os expulsamos daqui, penduramos no pátio ou apenas dançamos o minueto? Ser governador exige certa moderação, meu rapaz. Pode pensar em Maracaibo? Vão para o alojamento, imbecis, todos dois! Que alojamento, senhor? Como é que eu vou saber? Procurem! Não, esse não. Esse é meu. Esse é meu. Eu vim primeiro. Não, senhor, não me mate. Não me mate, por piedade, senhor. Não me mate. Apanhe aquilo ali. Sim, senhor, eu apanho. Mestre. Apanhe. Eu apanho. O senhor é um pirata, não é mesmo? É um pirata. Eu tô vendo que o senhor é um pirata. O que é que eu pareço? Parece um pirata. O que é que você está fazendo aqui? Eu só estava procurando o medalhão da senhorita Margaret, sabe? Estava roubando? Não, senhor. Eu não roubo nada, não, senhor. Eu só estava aqui tentando levar... Este é o quarto da senhorita Margaret, não é? Sim, senhor. E a cama dela é macio bastante para mim? Sim, senhor. Sim, senhor. E assim, nós entregamos a Sir Henry Morgan amplo poder e autoridade para recrutar, armar, reunir, comandar, entregar toda e qualquer pessoa residente aqui na colônia da Jamaica para marchar de um local para o outro, ou embarcar para residir e lutar contra os nossos inimigos, piratas e rebeldes, tanto no mar quanto na terra. Concedido pela corte de Whitehall, no 6º dia de novembro de 1674, no ano 26 do nosso reinado. Deus salve o rei. Nós, eleitos para a congregação por todos os povos da Jamaica, renovamos o nosso voto de lealdade à sua majestade graciosa, o rei Charles II, através da pessoa de seu representante nomeado, sua excelência o governador da Jamaica, Sir Henry Morgan. Deus eterno e onipotente, criador e governante de todo o mundo, a quem todos os reis devem obedecer e sob cuja providência tão maravilhosa e poderosa nós vivemos, proteja-nos de todos os perigos com os quais a malícia de Satã tenta destruir. Nós oferecemos à sua majestade divina o mais humilde e sincero agradecimento, pois foi o Senhor que nos agraciou com a sua infinita misericórdia de Jesus Cristo. Essa foi a cerimônia mais comprida e cansativa que eu já vi. Eu não a culpo por deixá-la no meio. Pode largar a pistola, Lady Margaret. Infelizmente, eu não trago nenhuma. Seus olhos. Eu já vi armas bem mais doces do que essa. Saia da minha frente. Por favor, faça o que eu peço e não me irrite. Eu estou tentando, de todas as formas, ser um cavalheiro. Um cavalheiro? Bem, talvez não tenha me expressado direito. Eu só quis dizer que o meu novo posto me impede de perseguir mulheres, beijá-las e abraçá-las até a submissão. Em vez disso, as cumprimento com delicadeza e mesuras. Tome. Onde você achou? Estava em cima da sua cama. Você ficou com o meu quarto? Fiquei. E você assombra gentilmente todas as noites. Não passa sequer uma noite sem que eu ache um novo fascinante souvenir seu. Uma meia, uma liga, um pedaço de... Em Tortuga, quando uma mulher esbofeteia um homem, quer dizer que ela deseja ser agarrada, dominada e sufocada por beijos. E se não me engano, na Jamaica,
Um cavalheiro deve refutar esta insinuação. Saia da minha frente. Você está zangada demais para aparecer em público. Me dê o seu braço. Uma volta pelo jardim vai acalmá-la. E eu prometo não beijá-la a menos que me peça como uma senhorita educada. Venha. Roger! Roger! Ah, o idiota cujo rosto tive a liberdade de retirar do seu medalhão. Querida, procurei por você em toda parte. Leve-me para casa. Esse homem a insultou? Sim. Ah, o herói veio salvá-la. É hora de vocês lacaios aprenderem uma lição. Ah, não. Eu fiz um juramento de cavalheiro de não matar coelhos assustados. Você vai ver uma coisa. Deixa esse covarde ir embora. Farei dele um exemplo. Vou atravessá-lo como um ladrão comum. Juramento ou não, você tem que aprender a não ofender superiores, Ingram. Agora me diz, o que é que você viu nesse fuinha? Ah, querido, está ferido. Desculpe, a culpa foi minha. Se você o ama de verdade, é idiota demais para um homem como eu. Seu grosseiro, vulgar. O que é que você sabe sobre homens ou mulheres ou qualquer coisa humana? Tudo o que sabe é atirar, matar e perseguir mulheres com seu instinto bestial, incapaz de algum sentimento fino. Eu repito, mocinha, vai ter que escolher entre os dois. E em breve. Aí está, belezinha. Ver para crer. Feita para uma rainha. E acomoda facilmente 5 se todos dormirem atravessados. Tommy Blue, tire esse albatroz daí. Ei, não atire, pequeno Jamie. Eu prometi a ela que poderia passar a noite na cama da filha do governador, ora essa. Vão brincar lá fora os dois. Ah, eu nunca pensei que iria ver Jamie Warren bancar um snob. Saia daqui. Ah, por que, Jamie? Ah, tirou de pedra. Um coração de pedra. Jamie, abra a porta. Ai, Jamie, abra a porta. Ela está chorando como um bebê. Mestre, o senhor quer botar a cabeça nisso? O que é isso? É um travesseiro, senhor. O travesseiro de Lady Margaret. Ela sempre usava para dormir. Leve isso daqui e ponha fogo. Sim, mestre. Espere. Pode deixar. É só isso. Sim, senhor. Durma bem, mestre. Bom dia, senhorita. O senhor é um intruso aqui. Esta terra é minha. Eu resolvi ter uma conversa agradável com a senhorita esta manhã. Se machucou? Por que não pulou do cavalo antes dele cair em cima de você? Eu acho que qualquer pessoa faria isso. Me ponha no chão. Ah, bom dia. Pelo que posso me lembrar, acho que você engordou. Me ponha no chão. Acha que pode aguentar? Eu estou muito bem. Está bem. Já vou colocar você no chão, calma. Ali tem um lugar mais acolhedor. Pronto.
Ah, assim não. Calma. Você se arranhou na polpa e na proa. Acho que eu preciso levá-la para a cama. O quê? Eu sugeri que você se deite para descansar. Pronto. Pode ir agora. Espere um pouco. Se os seus olhos tiverem sangue, é sinal de que quebrou a cabeça. Não, eles estão claros. Embora pareçam mais brilhantes do que o normal. Não me toque, senhor. Vamos, menina, eu sou perito em cabeças quebradas. Eu já vi milhares delas. Não poderia haver melhor médico em toda a Jamaica. Uma beleza de crânio, bem duro, hein? Não poderia quebrá-lo nem com uma clava. Vamos ver seu tornozelo. Vai pegar meu cavalo. Nenhum cavalheiro pensaria em se afastar de uma dama nessa situação. Olha, descanse, por favor, e comporte-se. Isso deve ensiná-la a se tornar mais sociável no futuro. Nenhum osso quebrado aqui. Uma torção muscular. Está doendo aqui? Não. Vá pegar um pouco d'água para mim, por favor. Talvez tenha machucado o joelho. Eu acho que vou examinar. Não! Vá pegar água, por favor. Bom, isso confirma o que eu sempre digo. O lugar de uma mulher não é num cavalo. Agora, menina, eu sugiro que você fique desse jeito até a sua cor voltar ao normal. O que é que você vai fazer? Eu vou desfrutar da sua companhia. Você é mais simpático do que eu pensava. Sério mesmo, eu imagino se não terá uma mãezinha em algum lugar, uma gentil e boa senhora. Não, ela morreu quando eu era pequeno. Possivelmente uma irmã. Não, nenhum parente vivo. Eu sinto muito em saber disso. Foi por isso que você resolveu ir para o mar? Quer que eu fale sobre mim? Sim, eu adoraria. Bom, é uma história comprida. Eu não penso nela há bastante tempo. Gostaria de contá-la para você. Eu tinha 14 anos. Morava sozinho em Londres quando o cheiro do mar me enfeitiçou. Eu era empregado numa firma e eu não estou aborrecendo você, estou? Não, em absoluto. Sério? Roger! Eu lhe dou minha palavra quanto a isso, Capitão Leach. Receberá notícias sobre todo o navio inglês de tesouro que zarpar, com a data de partida e o destino que deverá seguir. Uma boa oferta, Sr. Ingram. A melhor e mais bonita oferta que já recebi, se não estiver mentindo ou armando uma armadilha. Julgue por si mesmo. O príncipe consorte é esperado em Port Royal em 3 dias, trazendo ouro inglês. Vai embarcar primeiro em Porto Lobos para desembarcar passageiros. Príncipe consorte, hein? Quantos canhões? 40. Sem escolta? Nenhuma. Quero 2 navios e 100 canhões. Podemos cortá-los ao meio. O que você pede por essa valiosa informação? Pouca coisa, capitão. O senhor entregará ao Sr. Ferner quando a receber. Quando eu receber, ele o visitará com mais informações. Informações do governo. Eu lhe mandarei Ferner de volta em uma semana forrado em ouro. Preste atenção, Sr. Eager. Será um homem morto se estiver me enganando e um homem rico se não. É o príncipe consorte mesmo. Mande um aviso e vamos abordá-lo.
príncipe consorte. Estávamos esperando por algum ataque perto de Porto Lobos. Vieram 3. O primeiro foi Cisne Negro. Lutamos até onde pudemos. Morreram 130. 15 mulheres. Todo o ouro se foi. Cada caixa do navio. Senhores, esse crime é pior do que parece. Não houve só assassinato, houve traição. Veja o que fala, Capitão Demby. Eu conheço quem pode contar muito melhor, Excelência. E quem é, milord? Eu posso saber? Os amigos do pirata Lich, que informaram onde atacar o príncipe consorte. Senhor representante, honoráveis membros, Lich tem muitos velhos amigos na Jamaica. Gente de alta posição. Lá estão eles. O Morgan, o Warren, Graham, Tommy, o bando inteiro. Quem mais acusa além dos capitães e eu de traição à coroa, milord? Eu acuso. Cavalheiros, digo que enquanto Morgan for governador, os navios ingleses serão entregues a seus amigos piratas. Peço votação de impedimento. Silêncio, senhores. Ora, não se faz votação para matar piratas. A gente os persegue, bombardeia e afunda. Ouçam, cavalheiros. Temos navios, ótimos capitães e ótimas tripulações. O que acham disso, rapazes? Estão prontos para fazer uma pequena matança legal pelo rei e pela pátria? É melhor do que nada. Vocês zarpam amanhã à noite com 3 navios. Capitão Warren? Sim, senhor. Neville Rebache está no comando desta missão. Capitão Graham? Sim, senhor. Você fica com o Rex. Capitão Higgs? Sim, senhor. O seu é o Lady Bess. Não sobrou nenhum navio para você, Capitão Blue. Não tem importância. Serei imediato de Jack. Ótimo. E agora, homens, será que algum de vocês quer dar uma olhada na sua bola de cristal e dizer a esses cavalheiros onde está escondido o nosso velho amigo Lich? Posso vê-lo tão claro como vejo o nariz na sua cara, Sr. Henry? Tortuga, senhor. Isso. E o que é que você acha, Graham? Tortuga, senhor. É unânime. Era para lá que sempre ia quando ficava abarrotado de ouro. Eu estou vendo ele agora com a cabeça enterrada num barril de rum e gritando por mais mulheres. Acabe com a enseada de Tortuga. Afundem tudo e varram Lich e seus amigos dos navios. Pois pode dizer a esses senhores que descansem em paz em suas cadeiras de veludo, Sir Henry. Vou trazer um colar feito com os dentes do Capitão Lich. Eu prometi que quando assumiria o cargo, eu limparia as Caraíbas. E é o que eu vou fazer. Se eu falhar, poderão começar a sua votação. Para os seus navios e issem as suas guerras. Sim, senhor. Meus senhores, esta reunião está encerrada. Eu estou aqui esperando há 2 horas. Eu vim assim que pude, senhor. Eles vão sair para Tortuga esta noite. 3 navios. Chega antes deles? Claro, eu posso partir em maré alta em 1 hora. Diga a Lich para sair de Tortuga e esperar pelo Royal Treasure ao largo de St. Thomas. Ele zarpa para a Inglaterra em alguns dias. E diga a Lich que eu sei o quanto ele carrega, assim não tentará ficar com a minha parte. Sim, senhor. Não, não, obrigada. Vai para. Sim, senhor. E aproveite o vento. Querida? Desculpe minha demora, Roger. Quem era? Ele estava te aborrecendo, querido? Nenhum problema, espero. Não, ele quer trabalhar para o governo. Eu lhe disse para falar com Morgan. Deve ser da mesma laia. Terminou suas compras? Não há nada para comprar aqui na Jamaica. Roger, aquele homem, será que ele está nos seguindo? Eu tenho certeza que já ouvi antes. Ele tem umas ideias engraçadas. Ele quer ser meu criado. Seu criado? Com uma orelha só? Ele deve ser um lunático. E é. Bom, não há nada demais. O mais famoso criado em Londres é lunático. Roger, não brinque. É sério. O criado de Lord London. Que bom que não vai para Londres. É, sem dúvida que é bom. Margaret, eu tenho notícias melancólicas para você. A proverbial tia que jamais conheci encontrou a sua proverbial morte e me deixou uma fortuna. Eu sou um homem muito rico. Será que essa é a razão que o faz andar tão contente? Eu creio que o luto não me afetou muito, pois já me informei sobre onde comprar as melhores propriedades em qualquer local que escolher como império. E todas as roupas elegantes de Londres... E todos os criados malucos com uma orelha só. Eu ia falar sobre alguém com 2 orelhas bem pequenininhas que não estava escutando. Mar das Caraíbas, Ilha de Tortuga.
Tortuga. 1,5 pontos pela proa de estibordo, senhor. Um pouco para bom bordo. Sim, senhor. Já pode enxergar a enseada? Ainda não, senhor. Leme firme. Mantenha o rumo. Certo, senhor. Leach deve ancorar os seus navios bem para dentro. Desça uma vela até que os outros navios apareçam pela proa. Sim, senhor. Terceira vela menor. Terceira vela menor. Terceira vela menor. Tortuga bem à frente. Tem pólvora no convés? Sim, senhor. Vamos entrar até avistá-los e descarregar artilharia neles à medida que entrarmos na baía. Ótimas palavras, James. 6 braças e fundo rochoso. 6 braças e fundo rochoso. Apostos prontos para atirar. Apostos prontos para atirar. Apostos prontos para atirar. Apostos prontos para atirar. 7 braças. 7 braças. 8 braças. 8 braças. Vazio! Nenhum navio à vista, senhor! Nenhum navio à vista? Onde estão eles? Estão rindo de nós. Tommy! Sim, senhor. Avise aos capitães para baixarem âncora e subirem a bordo. E Tommy! Sim, senhor. Vá à terra e faça algumas perguntas pelo local. Descubra o que foi que assustou o nosso irmão Leach. Certo. My lords and gentlemen of the assembly. Há 3 semanas, nosso governador disse que agir vale mais do que votar. Ele prometeu livrar o Caribe dos seus tubarões. E o que foi que ele fez? Como manteve a sua promessa? Eu lhes digo, outro navio inglês foi ravinado e afundado pela Fraternidade da Bandeira Negra. O Royal Treasurer, com 100 passageiros para a Inglaterra e uma carga de ouro e prata avaliada em 1 milhão de libras, foi destruído e saqueado e afundado. Peço novamente o voto de impedimento. E, senhores, Morgan provou ser incapaz de conter a cruz dos seus velhos amigos, os piratas. Como eu sugeri desde o início, talvez ele o exame demais para lhes fazer mal. Quem apoia a moção de Lord Denby? Eu apoio a moção sobre o voto de impedimento. Suas conclusões, senhores da Assembleia, são cheias de palavras inúteis. Os senhores podem votar contra o que quiserem, mas não vão me destruir. Antes que me tirem desta cadeira, vão precisar de uma carta do rei. E antes que consigam esse documento, eu lhes trarei a cabeça de Leach. Ela será servida numa bandeja com uma maçã na boca. Meus capitães trarão Leach e seus bucaneiros de volta a Port Royal. E eu lhes prometo, enforcarei um pirata em cada um dos seus quartos para mostrar a força do governador. Aí está a resposta, seus empoados. Capitão Morgan, você chegou bem a tempo. Vem até aqui, pequeno Jerry. Conte tudo sobre sua vitória. Meu relatório é particular, Sir Henry. Eu queria somente meia hora. Não é hora para modéstia, rapaz. Vamos, diga-nos seu relatório completo. Quantos daqueles ratos você mandou para o fundo? Quantos salvou para enforcá-los aqui em Port Royal? Não vimos nenhum rato. Não pegamos nem matamos nenhum, Sir Henry. É assim que mantém seu juramento, Morgan. 3 semanas e nenhum pirata apanhado. E nossa frota por aí velejando que nem um bando de patos passeando numa lagoa tranquila. Senhores da Assembleia, eu o acuso de traição. Tem toda a razão, Lord Denby. Traição é o termo. Leach foi avisado de nossa chegada. Alguém aqui em Port Royal mandou um canalha até Tortuga. No mesmo navio que trouxe notícias sobre o Príncipe Consorte e o Royal Treasurer. Esse é o maior dos insultos. O bravo capitão esconde a sua falta de capacidade numa acusação contra nós. Exijo provas dessa acusação ridícula. Eu lhes trarei provas antes de terminar. Voltei para pegar suprimentos. Vou me reunir a meus amigos e depois vamos procurar pelo Caribe até encontrar Leach. E onde estão escondidos seus navios agora, capitão? Isto eu não responderei nesta casa. Cavaleiros presentes, se me nomearem mensageiro, levarei este insulto ao nosso rei. Se me apoiarem, embarco daqui a 2 dias para a Inglaterra com a minha noiva, Lady Margaret. Apoiado! Apoiado! Dei-me permissão para apresentar o caso do pirata Morgan, pirata Warren e pirata Leach à sua majestade. E eu trarei a assinatura real aprovando imediatamente. Eu proponho a aprovação do impedimento de Morgan. Eu apoio o impedimento. O voto de impedimento foi feito e fecundado. O representante Patrick convoque os membros. Lord Johnny John. Voto pelo impedimento de Henry Morgan. Lord Geoffrey. Impedimento. Voltem para os seus puleiros, seus implumados. Está encerrado. Voltem para os seus puleiros. Voto pelo impedimento de Henry Morgan, governador da Jamaica. Stuart Marshall. Voto pelo impedimento de Morgan.
Quisera que meu gênio não tivesse certificado. Eu teria posto todos na prancha. Não se anda por aí afogando políticos, Harry. Não era só um sonho, Jamie. Em quanto tempo pode carregar o navio, Tommy? 3 horas, senhor. Pode zarpar com a maré da noite? Sim, senhor. Ótimo. São 4 dias até Maracaibo. 5. E por que 5, Jamie? Porque eu não vou partir esta noite. Só vou amanhã à noite. E por quê? Eu tenho uma coisa a fazer. O quê? É assunto particular. Então o negócio é esse, hein? Aquela filha idiota do Denby. Olha, rapaz, deixa em paz. Eu vou ter uma conversa com ela. Quer levar outra pedrada? Não, pequeno Jamie, amanhã a moça vai ficar noiva e é melhor vê-la pelas costas. Eu vou ficar em Port Royal esta noite, senhor. Não, você vai pro seu navio e zarpará com ele esta noite, não será mais meu capitão. Se eu encontrar o revanche no porto, quando a maré subir, eu mesmo comandarei. E se você quer ficar para receber pedradas até a sua cabeça ficar cheia de galos, o problema é seu. Agora vá, pequeno James, siga as minhas ordens. Ficarei observando você. E não é Margaret com a maçã na boca que eu quero, e sim Leach. Eu nunca vi você desse jeito, Jamie. Balançando a cabeça, feito um pelicano por causa de uma garota. Eu posso dizer que é uma bruxa enfeitiçada. Com mais sentimentos que um sapo na lagoa. Se você a chutar no coração, vai quebrar a perna. Ah, pequeno Jamie. Há centenas de bruxas melhores que ela e prontinhas para cair em seus braços se você assobiar para ela. Sinos da igreja. Algumas pessoas gostam de ouvir. Eu prefiro as trombetas. Eu já posso ver. Quem? Lady Margaret. Em pé na igreja amanhã, ao lado daquele macaco gosmento. Ei! Você está no caminho errado, Jamie. Você quer me ajudar, Tommy Blue? Jamie, na terra ou no mar, você pode sempre confiar em Tommy Blue para qualquer tipo de besteira. O que você quer? Não sabia que era ladrão e assaltante também, Sr. Warren. Ainda rosnando para mim. Esperava encontrar a noiva sonhadora com um olhar suave e sereno. Mas suponho que esteja guardando isso para a cerimônia de amanhã. Supôs corretamente. Você sabe que seria muito melhor para nós dois, mocinha, se eu a odiasse como deveria. Não estou interessada em suas emoções, Sr. Warren. Mas, infelizmente, eu também sinto alguma coisa. Eu estou aborrecido com o fato tanto quanto você. Eu duvido muito. Eu não sei porque eu gasto tanto tempo com você. Mulher mais tola e arrogante com quem eu já lidei. Eu nem sei quem eu gostaria de ver pendurado numa forca, você ou Leach. Se você sair agora, eu prometo não ligar para suas gentis declarações. Não sabia que uma mulher podia fazer isso a um homem. Tenho vontade de estrangular você num minuto e vontade de casar no outro. Então quer se casar comigo? Discutimos isso mais tarde. Não gostaria de ter que chamar os criados para tirá-lo daqui. Olhe para você. Me odeia tanto. E seus olhos dizendo para que eu não parta. Que eu pertenço a você e que você me pertence. E que não pensa em se casar com aquele macaco gosmento. Você está maluco? Não, eu li os seus olhos direito. Já conheci mulheres demais para saber o que há por trás de toda essa valentia. Não percebe, sua idiota. Eu estou dizendo que a amo. E que vai me chamar de pequeno Jamie antes que chame aquele projeto de homem de marido. Então, você vem comigo ou não? Sua presunção o levou às raias da loucura, Sr. Warren. Eu estou lhe avisando, não me irrite. Eu sempre soube que era vulgar e pernicioso. Não toque em mim! Cale a boca, senão eu quebro esse grande de pedra. E você namora da forma mais cansativa que eu já vi. Pegue os pés e vamos levá-la. Prepare-se para zarpar. Olha, você está arrumando problema, Jamie. Vamos embora, eu já disse.
E você fique quieto. Fique calma, sua gata selvagem. Onde está aquele cobertor para cavalo? Estou sentado nele. Não compreendo porque olhou 2 vezes para ela. Ela não significa nada para mim, imbecil. Mas ela é má, Jamie. Ela é ingrata. Morgan vai lhe dar uma boa surra quando souber disso. Mas é para ele que eu estou agindo. Eu manterei Ingram ancorado na Jamaica e longe do rei. Seria melhor se você pudesse pôr Ingram num saco e afogá-lo de uma vez. Não vejo por que afogar a moça. Eu não vou afogar a moça, Tom. Não agora. Batata? Não. Carne? Não. E que tal pão com queijo? Não como na sua presença. Não, vai morrer de fome. Vou. Bom, o regime não faz mal. Também pode melhorar os seus modos. Meus modos? Raciocine com calma. Evitei que se casasse com um homem que odiava. Mentira. Não discuta comigo quando como. Eu ponho você num belo navio, na melhor cabine, ponho uma fechadura na porta. Grata pela fechadura. Se estivesse grata, me diria uma coisa. Alguém em Port Royal tem ganho muito dinheiro ultimamente. O que quer dizer? Alguém que odeia Morgan. E está brincando de sócio com Leach. Dando informações e recebendo dinheiro e colecionando capitães para o saque. Vejo pela mudança de fisionomia que você conhece alguém que recebeu uma herança há pouco. Por acaso seria o seu simpático pai? Não, meu pai... Ingram, então. Como é? Não vai responder? Você não quer Leach. Gostaria que eu acreditasse em algo falso sobre um homem indecente. Você ainda não respondeu. Pode entrar. O que foi, Tommy? Acabamos de encontrar um tubarão no meio do oceano, capitão. Quer dar uma olhadinha? Um tubarão? Você está brincando? Também localizamos uma ostra presa no casco. No quê? Sim, eu já vou ver, eu entendi. Sim, senhor. E se você quiser comer na minha ausência, eu prometo não reparar. São 2, capitão. É o navio de Leach. Eu sabia desde que vi o mastro principal. O cisne negro. E o falcão. Eles já nos viram. Não somos páreo para os 2. É melhor nós escaparmos daqui, capitão. Nós não corremos mais do que o cisne negro. Seremos despedaçados numa luta, capitão. Mas não podemos combater sem canhões. Não podemos lutar e nem correr. Não temos nada para fazer se não desaparecer, o que não é fácil. Levante a bandeira negra e mude o nosso rumo. Nós vamos nos juntar a Leach. O quê? Não vai enganar Leach com um truque elementar desse? Isso é a bandeira. É uma chance em 1000, mas é a nossa única. A essa hora, os nossos navios estão em Maracaibo esperando por nós. Vamos nos unir a Leach e guiá-lo até Maracaibo. Ele não é um homem fácil de se enganar, Jamie. Amarrar as principais. Cuidado com o velame. Volte para sua cabine e fique lá. Por quê? Para eu não ver aquela bandeira e descobrir quem você é? Sou o capitão deste navio e você recebe ordens de mim. Leach e os amigos dele estão vindo aí. Não podemos lutar e nem fugir. Só há uma forma de sair desta com vida. E é dizer a Leach que eu abandonei Morgan. Foi exatamente o que eu pensei. Ingram tem razão. Você está do lado de Leach. Você é muito teimosa. Entre aí e pense o que quiser. Venha a bordo, capitão. Venha a bordo. E seja bem-vindo. Foi uma dificuldade achar você, capitão. Não tente nenhum truque para o meu lado, Warren. Meu canhão está carregado e eu farei você voar antes que pisque o olho. Seu cabeça de vento. Está vendo alguma coisa nesse navio que mostre os preparativos de uma batalha? Se for esperto, pare com esse falatório e converse sério.
Muito bem. Vamos falar sério. Por que você voltou? Para me juntar a você, se ainda estiver interessado em Maracaibo. Ah, e os outros navios estão me caçando para se juntar a mim também, não é? Eu nunca vi ninguém tão desconfiado. Qual é a resposta? Minha resposta é que estão atrás de você, Leach. Mas não estou com eles. Eu quero é o ouro. Você desertou do Morgan? Pelo que eu posso entender, Morgan é que me deixou. Para ficar do lado daqueles emplumados. Eu não tenho temperamento para ficar brincando de governo com uma pluma pendurada na cabeça. Aguentei o máximo que pude. Mas com ou sem Morgan, eu estou aqui. Está mentindo, Waring. Você esteve com ele ontem. Disse à Assembleia que ia zarpar para nos perseguir. Suas informações chegam depressa, não é? Ah, e sempre foram corretas. Sempre foi inteligente, capitão. O que mais eu poderia fazer? Eu não tenho vocação para balançar numa forca. Chega de conversa fiada. Estamos de acordo ou não? Falta alguma coisa nessa história, Warren. Se você abandonou Morgan e deixou os outros navios para se unir a mim, por que ainda voltou para Port Royal, hein? Então, vai contando por quê. Para pegar minha esposa. Ah, você está aí, querida. Esses cavalheiros parecem duvidar de que eu tenho uma linda esposa. Quero aparecer, minha querida, e deixar que a vejam. Meu amor, eu lhe apresento o capitão Leach. Madame Warren, filha do ex-governador da Jamaica, Lord Denby. Agora sabe por que não sou muito bem-vindo de volta a Port Royal? Capitão Warren. Sim, meu amor, o que é? Muito prazer em conhecê-la, madame. Minhas desculpas, capitão. Eu mesmo voltaria a Port Royal para buscar uma senhora de tal gabarito. Então vamos esquecer o mal-entendido. Quer aliar forças em nome do lucro ou devo seguir o meu caminho? Ah, então estamos de acordo, ah? Então, só para garantir que o seu navio nos acompanhará, você e a senhora Warwick virão comigo no Cisne Negro. Está bem? Para uma viagem mais agradável. É uma proposta justa. Só que não gostaria de submeter a minha esposa, que, como pode ver, é uma criatura delicada, àquela tripulação rude que tem a bordo. Madame será tratada como a rainha que é. E prometo que cortaria a garganta do primeiro cão que a fizer passar vergonha. Não pode pedir mais que isso, capitão. Você concorda ou não concorda? Eu concordo. Senhor Blue! Sim, capitão. Assuma o comando. E para assegurar ao capitão Leach de que você é um homem honesto, navegue todo o tempo ao lado do Cisne Negro. Sim, capitão. Todos os homens receberão o seu quinhão. Artigo 8. Cada capitão tem o direito de avaliar os espólios antes de sua divisão. Todos concordaram com isso em Tortuga. Põe o seu nome nisso se for favorável. Eu estive pensando que... Não duvido que você saiba onde há melhor ouro que qualquer outro nas Antilhas. E seria uma vergonha desperdiçar os seus talentos em Port Royal. O meu quinhão sempre será 10. Ah, não tem jeito. 5 para você. Você vai lucrar tanto nas suas primeiras pilhagens que vai descansar pelo resto da vida. Qual é a graça de ficar sentado esperando por um mercador gordo? Por que não vamos direto para Maracaibo? Ainda é o lugar mais rico das Antilhas. Maracaibo é a fruta que queremos colher em seguida, jovem. Ah, eu assino. Bote seu nome aí mesmo. E tome um gole. Não, eu só vou beber em Maracaibo. Boa noite, cavalheiros. Ele tem um artigo na cabine que não precisa de assinatura. Fora! Fora daqui! Você não pode entrar aqui. Com uma esposa tão linda, ficaria estranho se eu não entrasse. Quero cumprimentá-la por mostrar ter bom senso. Salvou nossas vidas, pelo menos nesse meio tempo. Tudo o que tem a fazer é ficar olhando para mim com olhos apaixonados e talvez possamos sair desta. Seu monstro! Nossos amigos podem estar escutando. Você descobriu o traidor que avisou esses homens? Ah, quer dizer que já não tem certeza que seja eu? Não tenho certeza de nada, a não ser que seria assassinada antes de tudo terminar. E graças a você. Ainda não estamos mortos, mocinha.
Você não pode dormir aqui. Acho que vou ser forçado a fazer isso. Você ainda se lembra da Jamaica? Não grite quando me responder. Sim. E você ainda acha que eu sou um idiota e indigno na sociedade? Acho. E ainda está apaixonado pelo Sr. Ingram? Eu perguntei se ainda está apaixonada por aquele macaco gosmento. Não ouço se aproximar de mim. Não precisa se preocupar, querida. Não vou me aproximar. Não até você me chamar de pequeno Jamie e me pedir 3 vezes. Cuidado quando me acordarem. Eu estou pronto para repelir qualquer ataque. Boa noite, querida. Fique quieta. Não responda agora. Fique quieta. O que é que você quer? Eu vim apresentar minhas desculpas. Um velho amigo meu se casa e eu esqueço de dar um presente de casamento. Era do Royal Treasury. Ela estava em lua de mel. Obrigado pelo presente. A vista mais linda que eu já vi. Bendito casamento. Nada como um casamento. É jovem, que lugar estranho para fincar uma espada. Não acha que a sua esposa vai se sentir mal, hein? Eu lhe asseguro que a sua presença é mais perturbadora para a Sra. Warren. Oh, Jamie. Você não está falando como antigamente. Eu lembro que você trocou uma garota por 2 barris de rum em Porto Rico, hein? Claro, esta é melhor e vale muito mais. Está inteira ainda e belas orelhas. Não falta nenhum dentinho e vale 3 barris de rum. Por que não lhe oferece 5? Não tente, querida. Eu posso até aceitar. Assim que se fala, Jamie. Parece que você gosta de me submeter a toda espécie de embaraço possível. Não, meu bem, não é nada disso. E fique calma, sim, por favor. Estamos nos aproximando de Maracaibo, Lit. Você vai ser bonzinho para nós e vai mergulhar a cabeça numa garrafa a noite toda. Começo a pensar que tem razão, pequeno Jamie. Vou precisar da minha cabeça mais do que penso. Saia desta cama. Acha que é seguro? Você não precisa deitar aqui. Você é muito ingrata, sabia? Eu vou dormir com uma pistola perto de mim. Se você se aproximar, eu atiro. Pode pegar. E dou permissão para arrebentar o meu crânio. Se eu for idiota o bastante para me aproximar de você. Capitão! Onde estava escondido? Abrimos outro barril? Vai fora! Estou pensando. Pensando em quê? Eu não sei. Não vou saber até o vento soprar e esfriar minha cabeça.
Maracaibo, cidade e fortificações. Sir Henry? Jamie Warren, onde está esse projeto de homem? Como foi que veio até aqui? Não fuja do assunto! Vou prendê-lo como desertor. O Capitão Jamie foi para Port Royal para se abastecer. Não temos notícias dele. Pois eu darei notícias. Ele saiu de Port Royal raptando a filha de Lord Denby. Roubou a moça em sua casa como um pele vermelha. O que, Capitão Morgan? Eu estou sentado no meu novo trono como governador da Jamaica. Quando mais de 100 aves de rapina aparecem, querem meu sangue e a minha vida. Foi ferido, capitão? Não. Quebrei meia dúzia de crânios e lutei para chegar ao cais, com o povo da Jamaica me apedrejando. Me escondi como uma caixa fedorenta de trutas e levantei velas. Tenho sofrido o diabo. Passei 3 dias comendo peixe cru. Ora, não fiquem aí parados. Vamos buscar bebida antes que eu morra seco. Sai do caminho, sai do caminho. Vamos, vamos. Dê lugar para o Sr. Harry. Sente-se, Sr. Harry. O senhor acha que o Capitão Warwick desertou, que ele vem para Maracaibo? Eu estou rezando para que Lady Margaret não lhe meta um punhal enquanto dorme. Já fiz os meus planos, rapaz. Tenho sonhado com ele desde Port Royal. E fiquem sabendo, no momento que aquele traidor sujo puser o nariz em Maracaibo, eu vou botar suas tripas para fora e pendurá-lo no topo do seu mastro. E o Leach, Sir Henry? Não me chame de Sir Henry. Jamaica está perdida e com ela o meu título. E a nossa última chance de recuperar os dois é evitar uma atitude do rei e conseguir as cabeças de Jamie Warren e Billy Leach e Lady Margaret nos reconhecer como seus salvadores. Põe os seus observadores ao longo do cais. E me acorde quando houver algum sinal daquele galanteador de bruxas. Está acordada? Estou. Sabe nadar? Não. Isso é mau. Já viu uma batalha naval antes? Não. Pois vai ver uma em breve. Uma batalha? Então é melhor eu me vestir. Não olhe. Minha cara, no momento tenho outras coisas para pensar. Quem fará parte da batalha? Todos nós. Meus navios, o Reckless e o Lady Bass, estão esperando por mim em Maracaibo. Por que você não me disse? Você tem me criticado todos os dias desde o início? Navios ingleses. Isso. Leach e o bando estão indo para Maracaibo, esperando encontrar alguns canhões e uma velha muralha. Em vez disso, vão se deparar com 100 canhões. Fique onde estão. Não se movam ou disparo. Amarre os dois. Você ficou maluco? O que é que você... Quieto! Nós estamos quase chegando. Eu quebro sua cabeça, miserável. Seu traidor miserável. Você mentiu que era casado. Sobre o que mais mentiu? Seus amigos estão esperando por mim em Maracaibo. Amigos? Mas que amigos? Eu fiz um acordo com você. Você fez um acordo, Jamie. Eu vou levar o revanche para Maracaibo com a bandeira inglesa. Com a bandeira inglesa e minha tripulação a bordo. E vou despedaçar tudo que estiver em cima d'água. E digo mais, eu vou levar essa mulher comigo, seu traidor. Eu não vou com você. Fique certa que ficará melhor comigo do que com Jamie.
Eu lhe prometo. Vamos casar direito, sem espadas em cima da sua cabeça. Não será melhor com ele fora do caminho? Não, ainda não. Talvez o que fizemos seja uma injustiça. E se for eu, lhe direi que me perdoe. Mas se não for, eu vou querer te dar uns presentes além do laço lindo do pescoço. Agora vamos, minha querida. Não! Não! Me deixem, eu não vou! Não! Fique quietinho. Vai ter que esperar pelo fim da batalha para ser atolada. Prometo que se começar a gritar, eu a atravesso na mesma hora com a minha espada. É o revanche, senhor. Quais são as ordens? Deixe se aproximar mais. E se houver um homem chamado Jamie Warren, traga-o aqui. Vivo, se for possível. Sim, senhor. Vejam, trazendo o navio como um marinheiro de primeira viagem. Esqueceu tudo que sabia sobre como dirigir um navio. Não compreendo. Está navegando esquisito. Ele está louco de amor. É muita consideração deles vir até a costa só para nos dar as boas-vindas. Atenção! Mantenha o curso. Vocês podem me trancar num buraco, seus vermes. Mas não vão sentar em cima de mim. Tome um presentinho. Esse gosta! Ah, seu miserável! Você me espetou! Eu vou te dar um banho. Já deviam ter recolhido as velas. Blue deve estar bêbado. Crias do mar se aproximam como se fossem nos atacar. Atenção! Fogo! James Warren, aquele traidor covarde! Ele vendeu a própria alma ao diabo! Façam aquele traidor ir pelos ares! Os canhões na frente! Carga total! Solte as escoltas! Solte as escoltas! Solte as braçadeiras! O povo está animado, hein?
Mantenha o fogo em cima do rebanho. E arranje 20 homens. Eu vou subir a borda e mostrar com as minhas próprias mãos como vou arrancar a língua do traidor Jamie Warren. Sim, senhor. Tommy Blue. Tommy. Jamie. Atenção todos apostos. Quando eu mandar, arrebentem as portas do porão e venham lutar. Todos apostos. Ei, o que está fazendo? Capitão Leach, olhe! Agora! Espião do rei. Onde ela está? Na cabine. Nós liquidamos aquele bando de tubarões. Eu lhe avisei para não lutar com aquele tal de Leach. Vamos ver. Deixa-me ver, Jamie. Um pouco mais para a direita e era na barriga. Um furinho desses e sai sangue como se fosse um barril de vinho. Acabaram com ele? Ele está vazando um pouquinho, mas desta vez ele escapa, capitão. Ótimo. Eu estava com medo que ele viesse me assombrar quando fosse um fantasma prematuro. Lady Margaret, minhas humildes desculpas por essa atitude ridícula desse cavaleiro que certa vez foi meu amigo. Asseguro-lhe que toda a indignidade que sofreu em suas mãos será vingada. Vou levá-lo de volta a Port Royal, onde será pendurado em correntes.
enquanto me vingo de todos os crimes que ele cometeu. Permita-me desamarrá-la. Eu não entendo, Harry. O que é que você tem contra o pobre James? Eu estive com ele todo o tempo e não o vi cometer crime nenhum. Talvez ele tenha tido uma pequena intenção, só isso. Ele raptou essa inocente criança do lar de seu pai, ouviu? E a forçou contra sua vontade como um selvagem. Isso, senhor, é passar dos limites da civilização. E ele dará suas desculpas a mim e a essa infeliz moça e seu pai. Ele não me raptou, Sir Henry. O que foi que disse? Eu vim com ele pela minha própria vontade. Você pode jurar isso? Juro, sobre a Bíblia. Ele me perguntou se eu gostaria de o acompanhar numa viagem marítima e eu lhe respondi que adoraria. E fico extremamente agradecida ao Capitão Warren pela sua hospitalidade. Essa moça é maluca. Capitão, acabamos a nossa contagem. Os piratas tiveram 200 perdas, 70 feridos e pegamos 130 prisioneiros. Quais são as suas ordens? Levantar velas. Eu vou levar essa mulher doida de volta para a Jamaica. Sim, senhor. Nos divertimos bastante, Tommy Blue. Nada como uma boa briguinha pra gente se manter em forma. É mesmo. Não precisava muito para me convencer a desistir da Jamaica. Quem vai querer ficar sentado num monte de renda com uma peruca tirando o vento da cabeça? Olhe para o mar. É o mundo em sua volta igual a um barril de ouro pronto para cair no seu colo. É uma grande vida, Harry. Sabe, um dia as Caraíbas serão suas. Capitão Warren! Capitão Warren! Apronte com o velho para a ação, Harry. Aí vem o último canhão. Pequeno Jamie, não devia sair da cama. Já não me causou bastante preocupação? Volte para sua cama, ande. Ah, pequeno Jamie. Só 2 vezes? Mais uma. Eu disse 3 vezes. Pequeno Jamie. Vai me abandonar da Jamaica? Ah, eu ainda não sei. Eu sempre provo vinho antes de comprá-lo. Muito bem. Vamos tomar um gole para ver se vale a pena. O quê? Você não vai me morder? Lá está ele. É o fim das Caraíbas.